Emma, capítulo 12. O Sr. Knightley foi jantar com eles, contrariando os desejos do Sr. Woodhouse, que não gostava de dividir Isabela com ninguém no primeiro dia. No entanto, o senso de justiça de Emma assim havia decidido. Além da consideração que tinha para com os dois irmãos, aquela oportunidade de convidá-lo para vir à sua casa era uma espécie de aproximação, de um primeiro passo depois do desentendimento que haviam tido alguns dias antes. Ela esperava que pudessem continuar amigos e achava que era tempo de se aproximar. Aproximar-se, contudo, não significava render-se. Com certeza, ela não estava errada, e ele jamais admitiria que errara. Não existia a mínima possibilidade de algum dos dois ceder, mas já era de fingir que jamais haviam brigado. Emma calculara que seria mais fácil conseguir a restauração da amizade se, quando o cavalheiro entrasse na sala, ela estivesse com uma das crianças. Desta maneira, a mais novinha, uma menininha de quase 8 meses, que fazia nessa ocasião sua primeira visita a Hartfield, saltava toda alegre nos braços da tia quando ele chegou. Muito sério e fazendo apenas perguntas breves. Deu certo, pois dali a alguns momentos o Sr. Knightley passou a conversar com seu jeito de sempre e foi tirar a criança dos braços dela com a sem cerimônia característica da perfeita amizade. Emma teve certeza de que eram amigos de novo. Ficou muito satisfeita com isso, e enquanto o tio admirava o bebê, não pôde deixar de comentar com uma pontinha de atrevimento. Que grande conforto saber que pensamos da mesma maneira a respeito de sobrinhos e sobrinhas, uma vez que às vezes temos opiniões tão diferentes sobre homens e mulheres, mas vejo que jamais discordamos quando se trata destas crianças. Se em vez de lidar com homens e mulheres, sob a influência de fantasias e caprichos, você se deixasse guiar pela natureza ao avaliá-los, como faz com essas crianças, sempre pensaríamos do mesmo modo. Quer dizer, então, que as nossas discordâncias sempre surgem pelo fato de eu estar errada? Sim, confirmou ele sorrindo. E há um bom motivo para isso. Eu tinha 16 anos quando você nasceu. Uma diferença considerável, de fato, disse ela. E, sem dúvida, naquela época de nossas vidas, seu poder de julgamento era muito maior do que o meu. Mas será que o espaço de 21 anos não fez com que nossos intelectos se tornassem bem mais próximos? Sim, bastante mais próximos. Mas não próximos o suficiente para eu ter sequer uma chance de estar certa quando pensamos de modos diferentes. Continuo tendo a vantagem da experiência de ter 16 anos a mais do que você, sem considerar que é uma jovem mulher bonita e uma criança mimada. Vamos, minha querida Emma, tratemos de ser amigos e não se fala mais nisso. Diga à sua tia, pequena Emma, que ela devia dar-lhe exemplos melhores do que reviver antigas mágoas e que, se não estava errada antes, agora está. Isso é verdade, assentiu ela. Uma grande verdade. Cresça e se torne uma mulher melhor do que a sua tia, pequena Emma. Seja muito mais inteligente, nem metade tão convencida. Agora, Sr. Knightley, mais uma ou duas palavras, e deixarei este assunto de lado. No que se refere às boas intenções, nós dois estávamos certos, e devo dizer que, por enquanto, nada ainda provou que eu estava errada. Apenas gostaria de saber se o Sr. Martin não está muito, muito amargamente decepcionado. Homem algum poderia estar mais decepcionado do que ele, foi a resposta curta e clara. Ah, sinto muito. Vem aqui e apertemos as mãos. Era o que estava sendo feito com grande cordialidade quando John Knightley entrou na sala. Como vai, George? E, John, como vai você? Sucederam-se no mais puro estilo inglês, dissimulando sob uma calma que parecia completa indiferença o grande apego que os unia e que os levaria a fazer qualquer coisa pelo bem do outro, se fosse necessário. A noite transcorria calma e agradável quando o Sr. Woodhouse desistiu do jogo de cartas para dedicar-se a uma tranquila conversa com sua querida Isabela,
e a pequena reunião dividiu-se naturalmente em duas partes. De um lado, ele e a filha, do outro, o Sr. Knightley, seus assuntos completamente diferentes e que não costumavam misturar. Emma dedicava-se ora a uma dupla, ora a outra. Os irmãos falavam de suas próprias preocupações e objetivos, mas principalmente sobre os do mais velho, cujo temperamento era mais comunicativo e que, além disso, sempre fora mais falador. Como magistrado, em geral, ele tinha alguns pontos da lei sobre os quais consultava John, ou, pelo menos, algum caso curioso para contar. Além disso, como fazendeiro e administrador das terras de Donwell, tinha a discorrer a respeito do que cada campo iria produzir no ano seguinte, ou a dar informações locais que com certeza interessariam ao irmão, pois aquela propriedade havia sido o lar dele durante a maior parte de sua vida, e era muito grande a ligação de John com ela. O plano para uma drenagem, para a mudança de uma cerca, para a derrubada de uma árvore e a determinação de destinar alguns acres para o plantio de trigo, nabos ou milho despertava bastante o interesse de John, muito mais do que se pensaria possível pelas maneiras frias dele, e se o irmão deixasse de contar algo, suas perguntas chegavam a assumir um tom de curiosidade. Enquanto os senhores Knightley se encontravam assim, agradavelmente ocupados, o Sr. Woodhouse deliciava-se com a exposição de uma infinidade de felizes tristezas e temerosas afeições com a filha. Minha pobre querida Isabela. O velho cavalheiro pegou-lhe a mão e interrompeu por alguns momentos a tarefa da filha, que fazia com rapidez e habilidade um agasalho para um dos 5 filhos. Como faz tempo, um tempo terrivelmente longo desde que você esteve aqui, e como deve estar cansada da viagem, você precisa ir deitar-se cedo, minha querida, e recomendo um pouco de mingau de aveia antes disso. Você e eu vamos tomar um belo prato de mingau de aveia. Minha querida Emma, na verdade acho que todos deveríamos tomar mingau de aveia. Conhecendo os 2 irmãos Knightley, como os conhecia, Emma podia imaginar que eles, assim como ela própria, jamais seriam persuadidos a tomar aquele mingau. Então, pediu apenas 2 pratos. Após mais uma série de louvores ao mingau de aveia, com certa perplexidade por esse alimento não ser consumido todas as noites por todas as pessoas, o Sr. Woodhouse passou a dizer com ar de grave reflexão: É muito estranho, minha querida, que vocês pensem em passar o outono no sul em vez de virem para cá. Jamais gostei muito do ar do mar. O Sr. Wingfield insistiu em recomendá-lo, senhor. Caso contrário, não iríamos. Ele recomendou praia para todas as crianças, principalmente para a fraqueza da garganta da pequena Bela. Os 2, o ar e o banho de mar. Oh, minha querida, mas Perry tem muitas dúvidas de que o mar possa fazer algum bem a ela. Penso mesmo. Há muito tempo que estou completamente convencido, embora nunca tenha falado nisso até agora. É muito difícil que o mar seja útil para alguém. Tenho certeza de que uma vez ele quase me matou. Vamos, interferiu Emma, vendo que aquele era um assunto perigoso. Devo implorar-lhes que não falem sobre o mar. Isso me deixa invejosa e miserável. Nunca vi o mar. O sul é um assunto proibido, caso você não saiba, minha querida Isabela. Mas não ouvi perguntar pelo Sr. Perry até agora. Ele jamais se esquece de você. Oh, o bom Sr. Perry! Como vai ele, senhor? Bastante bem, mas não completamente bem. O pobre Perry é bilioso e sempre me diz que não tem tempo para cuidar de si mesmo, o que é muito triste, mas seus serviços são tão necessários em todos os cantos do condado, acredito que não haja em lugar algum um homem com tanta clientela, mas também não existe em lugar algum um homem tão inteligente quanto ele. E como estão a Sra. Perry e as crianças? Elas cresceram muito. Tenho enorme respeito pelo Sr. Perry. Espero que ele venha nos visitar logo, pois sei que gostará de ver meus filhos. Creio que ele deverá vir amanhã, porque tenho 1 ou 2 perguntas importantes para fazer-lhe sobre mim mesmo. E, minha querida, quando ele vier, você deverá fazê-la examinar a garganta da pequena Bela. Oh, meu querido senhor,
A garganta dela está tão melhor que já quase não me preocupa. Alguns banhos ajudaram muito, ou creio até que a melhora possa ser atribuída à excelente embrocação preparada pelo Sr. Wingfield, que estamos aplicando desde agosto. Não é provável, minha querida, que os banhos tenham feito bem a ela. E se eu soubesse que você estava querendo uma embrocação, teria falado com... Parece-me que você esqueceu-se da senhorita e da senhora Bates, interrompeu Zema. Não a ouvi perguntar por elas. Oh, as boas Bates! Estou tão envergonhada. Mas você as menciona na maioria de suas cartas. Espero que elas estejam bem. A boa e velha senhora Bates. Irei visitá-la amanhã e levarei meus filhos. Elas sempre gostam de ver as crianças e a excelente senhorita Bates, uma gente tão bondosa. Como vão elas, senhor? Bastante bem, minha querida, no geral. Mas a pobre senhora Bates teve um resfriado bastante ruim há cerca de um mês. Sinto muito por isso, mas os resfriados nunca foram tão comuns como nesse último outono. O Sr. Wingfield disse, porém, que não viu nenhum muito demorado ou forte, a não ser os que se transformaram em gripe. Por aqui houve bastante casos, minha querida, mas não nesse grau que você menciona. Perry disse que os resfriados tiveram muita incidência, mas não tão fortes como costumam ser em novembro. Perry não considerou essa última uma estação de doenças em geral. Não creio que o Sr. Wingfield a tenha considerado uma estação muito cheia de doenças, a não ser... Oh, minha pobre querida filha, a verdade é que em Londres todas as estações são cheias de doenças. Ninguém tem boa saúde em Londres, ninguém pode ter. É uma coisa horrível você ser obrigada a morar lá. É tão longe e o ar é tão ruim. Não, de modo algum. Nós não vivemos num ar ruim. O nosso lado de Londres é bem superior aos demais. Não deve confundir com outras partes de Londres, meu querido senhor. As redondezas da Praça Brunswick são muito diferentes das demais. É um local muito arejado. Devo confessar que eu não gostaria de morar em outra parte da cidade. Dificilmente haveria um outro lugar no qual eu ficaria satisfeita em criar meus filhos, mas nós somos muito arejados. O Sr. Wingfield acredita que as proximidades da Praça Brunswick são decididamente as que apresentam ar mais favorável. Ah, minha querida, mas não é como em Hartfield. Você faz o melhor que pode lá. No entanto, depois que todos vocês ficam uma semana em Hartfield, tornam-se criaturas muito diferentes. Não parecem mais as mesmas. Acho que no momento nenhum de vocês parece muito bem. Lamento muito ouvi-lo dizer isso, senhor. Porém, asseguro-lhe que, a não ser pelas dores de cabeça e palpitações das quais não fico inteiramente livre em lugar algum, estou muito bem. E se as crianças estavam um pouco pálidas antes de irem se deitar, isso aconteceu apenas porque se acham um pouco mais cansadas do que de hábito, por causa da viagem e da felicidade da chegada. Espero que pense melhor da aparência delas amanhã, pois asseguro-lhe que o Sr. Wingfield me disse que não teria permitido que saíssemos em viagem se não estivéssemos todos muito bem. Espero, pelo menos, que não esteja achando que o Sr. Knightley parece doente. Ela voltou os olhos para o marido com afetuosa ansiedade. Mais ou menos, minha querida. Não posso elogiá-lo quanto a isso, pois considero o Sr. John Knightley bastante longe de parecer bem. De que se trata, senhor? Falou comigo? Perguntou o Sr. John Knightley ao ouvir o seu nome. Estou aflita por ter acabado de ouvir, meu amor, que meu pai acha que você não parece estar bem, mas espero que esteja apenas um pouco cansado. Eu gostaria, de qualquer modo, que você tivesse consultado o Sr. Wingfield antes de viajarmos. Minha querida Isabela, respondeu ele impaciente, por favor, não se preocupe com minha aparência. Contente-se em fazer consultas e tratamentos para você e as crianças. Deixe-me com a aparência que eu escolher. Não compreendi direito o que o senhor estava dizendo a seu irmão, disse Emma. Sobre seu amigo, o Sr. Graham, estar pensando em mandar vir um cavaleiro da Escócia para administrar sua nova propriedade. Será que isso vai dar certo? O antigo preconceito não será forte demais? E ela continuou falando dessa maneira por tanto tempo e com tanto sucesso que, quando foi novamente forçada a dar atenção à conversa entre seu pai e sua irmã, não precisou ouvir nada pior do que Isabela perguntando por Jane Fairfax,
Ainda que Jane Fairfax não fosse a favorita dela, naquele momento teve prazer em ajudar Isabela a elogiá-la. Aquela doce, encantadora Jane Fairfax! Exclamou a Sra. John Knightley. Há muito tempo não a vejo, a não ser de passagem na cidade, rapidamente e por acaso. Que felicidade deve ser para sua avó e sua excelente tia quando vem visitá-las. Fico muito triste por Emma, que ela não possa vir mais vezes a Highbury, mas agora que a filha do coronel e da Sra. Campbell casou-se, suponho que eles não a impedirão de vir com mais frequência. Acredito que ela será uma excelente companhia para Emma. O Sr. Woodhouse concordou com tudo, porém acrescentou: nossa querida amiga Harriet Smith, no entanto, é outra espécie de jovem encantadora. Você vai gostar de Harriet. Emma não poderia ter melhor companhia do que a de Harriet. Esse assunto foi discutido com grande entusiasmo, e outros similares sucederam-se a ele e foram abordados com a mesma harmonia. Mas a noite não poderia encerrar-se sem a volta de um pouco de agitação. O mingau chegou e imediatamente deu muito o que falar. Uma porção de elogios e comentários, além de decididas afirmativas a respeito do bem que fazia todas as constituições físicas e severas filípicas contra as muitas casas que não serviam com qualidade suficiente. Todavia, infelizmente, entre as preocupações que Isabela enumerou, a mais recente e mais preocupante referia-se à cozinheira que a acompanharia ao sul, uma jovem temporariamente contratada que jamais conseguira entender o que significava um prato de bom mingau de aveia, fino, mas não ralo demais. Várias vezes Isabela tivera vontade de comer um mingau assim, porém a moça jamais conseguira fazer um que fosse pelo menos razoável. Esta foi uma perigosa abertura. Ah! Exclamou o Sr. Woodhouse, sacudindo a cabeça, olhando para a filha com terna preocupação e colocando Emma em alerta. Não tem fim as tristes consequências da ida de vocês para o sul. Nem se devia falar mais nisso. E por um instante, Emma teve esperança de que o pai não falasse mais nesse assunto, que uma ruminação silenciosa lhe bastasse para o desabafo e lhe permitisse voltar para o seu excelente mingau. Contudo, depois de uma pausa de alguns minutos, ele recomeçou. Não posso deixar de lamentar muito que você vá para a praia neste outono em vez de vir para cá. Mas por que lamentar, senhor? Asseguro-lhe que vai ser muito bom para as crianças. Além disso, se querem de fato ir para a praia, não precisa ser para o sul, é um lugar nada saudável. Perry ficou surpreendido ao saber que vocês vão para o sul. Sei que é o que muita gente pensa, mas sem dúvida trata-se de um engano, senhor. Nós todos sempre nos mantivemos em perfeita saúde lá. Jamais encontramos o menor inconveniente na lama, e o Sr. Wingfield diz que é um enorme erro pensar que não se trata de um lugar saudável. Tenho certeza de que ele sabe o que diz, pois entende muito da natureza do ar, e seu próprio irmão vai sempre para lá com a família. Vocês poderiam ir para Cromer, minha querida, se querem ir à praia. Perry certa vez passou uma semana em Cromer e afirma que é o melhor local de todos para banhos do mar. Um lindo mar aberto, diz ele, com ar verdadeiramente puro. E pelo que entendi, você pode encontrar acomodações perto da praia, a cerca de 400 metros, e muito confortáveis. Você devia ter consultado Perry. Mas, meu querido senhor, existe a diferença de viagem. Considere quanto é mais longa. Seriam 160 quilômetros em vez de 60. Oh, minha querida, como Perry diz, quando se trata de saúde, nada mais importa. E quando se vai viajar, não existe muita diferença entre 160 ou 60 quilômetros. É preferível não se mexer do lugar, não sair de Londres, a viajar 60 quilômetros para ir ficar em um local com ar pior. É o que Perry diz. Para ele, essa parece ser uma péssima ideia. Foram em vão as tentativas de Emma para fazer o pai calar-se, e quando ele chegou a esse ponto, ela não se admirou ao ver que seu cunhado interferia. O Sr. Perry, disse ele, a voz demonstrando profundo aborrecimento, deveria guardar suas opiniões para si mesmo, até que lhe fossem solicitadas. Porque seria da conta dele preocupar-se com o que faço? Se levarei minha família para um ponto da costa ou outro, acredito que eu tenho direito de agir segundo o meu julgamento, tanto quanto o Sr. Perry tem de agir segundo o dele.
Quero tanto os conselhos dele quanto os seus remédios. O Sr. John Knightley fez uma pausa, deixou o ambiente gelar por um momento e voltou a falar com sarcástica secura. Se o Sr. Perry puder me mostrar como levar uma esposa e 5 filhos em uma viagem de 160 quilômetros, sem qualquer acréscimo de despesas ou de inconvenientes do que os de uma viagem de apenas 60, então talvez eu possa preferir Cromer ao sul, como ele prefere. Verdade, verdade, interveio o Sr. Knightley prontamente. Absoluta verdade. Esta é uma consideração válida, sem dúvida. Mas, John, eu estava lhe dizendo que não vejo dificuldade alguma em desviar o caminho para Lanham, levando mais para a direita, assim ele não passará entre os bosques perto da casa. Eu não farei, claro, caso esse desvio venha trazer alguma dificuldade para os habitantes de Highbury. Mas se você imaginar exatamente o percurso da atual estrada, bem, creio que só poderemos ter certeza se dermos uma olhada no mapa. Espero que você amanhã vá até a abadia. Então poderemos estudar o mapa e você me dará sua opinião. O Sr. Woodhouse ficara muito agitado com as ásperas considerações a respeito de seu amigo Perry, a quem ele havia, na verdade, conscientemente atribuído muitas de suas próprias opiniões, mas as carinhosas atenções de suas filhas foram fazendo com que se acalmasse. Além disso, a imediata interferência de um irmão e as prontas recordações do outro evitaram que a situação voltasse a acontecer.